Olá, amados irmãos, boa noite, graça e paz. Quanto tempo, né? Saudade demais de vocês. Sabemos que esse tempo vai passar, em breve estaremos juntos e com muita saudade que eu falo isso. Enfim, hoje o Senhor está me dando a honra, a oportunidade, através da igreja, né, Famílias em Cristo, de compartilhar uma palavra com a igreja que Ele me deu. Na verdade, Ele me visitou com essa palavra há um tempo atrás, né, em tempos difíceis. E o Senhor me visitou com essa palavra e eu quero compartilhá-la com vocês essa noite. E eu espero que o Senhor faça algo sobrenatural na vida de vocês, algo extraordinário, algo poderoso, assim como Ele fez na minha vida e tem feito. Amém? No dia que o Senhor, vamos orar, né? Vamos orar primeiro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar cumprindo um propósito, pela oportunidade, Senhor, de estar louvando o Teu nome, dizendo que o Senhor é grande, poderoso, que há virtudes, que existem boas novas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Quero também, ó Deus, entregar tudo o que vai ser dito aqui, que o Senhor vá além daquilo que eu escrevi, que o Senhor possa penetrar, ó Deus, através da obra do Teu Espírito em cada coração, Senhor, revelando a palavra, revelando a Tua vontade, o Teu propósito, Senhor, em cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo, Deus, e que através dessa palavra eles sejam ministrados, visitados pelo Teu Santo Espírito, que haja uma ousadia, uma intrepidez, assim como o Senhor nos garante na Tua palavra, que o Senhor nos deu espírito de ousadia, Senhor, de intrepidez. Faça isso, Deus, na vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Visita-os, ó Deus, com fogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles sejam incendiados pelo Teu Espírito. Assim eu oro, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, foi num tempo difícil, eu estava, passando pelo Covid, e numa manhã o Senhor me entregou essa palavra e foi assim tremendo, sabe? O Senhor me encheu com essa palavra e Ele falou duas coisas comigo. Ele disse para mim: Carla, levanta, põe a sua capa. E assim, aquilo ficou, assim, na minha mente, e eu chorei muito, e eu comecei a buscar sobre isso, entendimento sobre isso, que Deus realmente queria falar comigo acerca disso, né? E aí, nesse mesmo dia, eu me levantei e eu fui dar uma volta na quadra, porque era um lugar que eu podia estar, isolada de todo mundo, e era um lugar também ao ar livre, e eu fui dar uma voltinha na quadra, e ali, quando eu estava caminhando, eu recebi um áudio que a irmã Sandrinha me enviou, de uma oração que uma pastora tinha feito pela minha vida. Eu não conheço ainda essa pastora, quem sabe um dia o Senhor vai nos conceder aí esse privilégio de nos conhecer pessoalmente. E ela é uma pastora de um ministério grande de intercessão, e ela sentiu de Deus de orar por mim. Ela gravou esse áudio e a Sandra me enviou, e eu então ouvi esse áudio ali na quadra. Pensa numa pessoa que foi visitada pelo Espírito Santo. Assim, Ele habita em mim, sabe, irmãos? O Espírito Santo, Ele é uma promessa do Senhor para aqueles que o têm como Deus, como Salvador, e Ele é um selo, do Senhor, uma testificação de que você é filho de Deus, e esse Espírito Santo vem habitar em nós, e Ele habita em mim, Ele habita em você que já confessou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ele se manifesta,
entende? Ele é uma pessoa, e a pessoa do Espírito Santo, ele se manifesta. E nesse dia ele se manifestou na minha vida de uma forma sobrenatural. Foi uma visitação que eu tive, assim, sobrenatural. Ele mora em mim, mas ele se manifesta em mim. E aí, nesse dia, ouvindo esse áudio, essa pastora, ela muito usada por Deus, ela falou várias coisas, ela orou por mim, depois ela disse, Carla, eu sinto de Deus, né, que o Senhor está removendo todo o espírito de medo, que é para você se levantar nesse dia, que é para você entender que o Senhor está te levantando e tal. Então, assim, foi tremendo, foi testificação daquilo que o Senhor já tinha me falado na palavra. E aí ela cantou uma canção sobre o Espírito Santo, uma canção bem antiga que os que são mais velhos conhecem. E essa canção, ela diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Amados, olha, foi tão tremendo o Senhor ter me visitado com aquele Pentecostes naquele dia. Foi um divisor de águas para mim. E o Senhor, sabe, vem falando acerca disso comigo, sobre me levantar, colocar minha capa, ser cheia do Espírito Santo. E eu venho buscando isso, sabe? Buscando isso, buscando essa, né, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, como diz lá o profeta. E eu quero isso, e eu quero que você queira isso também. Por isso eu quero compartilhar essa palavra com você. Então vamos lá em Atos 12, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 8. E assim diz a palavra, começando no verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, Herodes prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo assim: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Mas disse-lhe mais o anjo: põe a tua capa e segue-me. Amém? Palavra do Senhor. Amados, tremendo isso. Tremendo isso. E antes de começar propriamente aqui a falar sobre essa passagem, é interessante porque no domingo próximo agora, o irmão Israel, ele pregou uma palavra, ele compartilhou uma palavra com a gente que nos abençoou muito sobre o cego Bartimeu. E ali ele falava também sobre uma capa que esse cego precisou remover. Essa foi removida porque era uma capa que simbolizava angústia, tristeza, solidão, desprezo,
marginalização, porque ele andava à margem da sociedade. Aquela capa de Bartimeu também representava o passado de Bartimeu, um passado marcado por uma dor extrema. Aquele homem perdeu tudo. A gente aprendeu isso lá com a palavra que foi compartilhada. Então, essa capa, ela precisava ser removida. Assim como também esse tipo de capa precisa ser removido de nós. Né? Uma capa que simboliza falta de propósito, falta de esperança. Esse tipo de capa precisa ser removido da nossa vida. Mas há um tipo de capa que é esse que a gente leu aqui. Acabamos de ler em Atos 12. Esse tipo de capa, ela precisa ser colocada por nós. Nós precisamos tomar posse dessa capa. Nós precisamos pôr sobre nós essa capa. Eu não sei se vocês sabem, a título de curiosidade, né? Você pode estar buscando a luz da palavra. As capas, elas significavam muitas coisas. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento, né? Vou citar algumas, não dá pra gente entrar aqui em muita coisa, mas, por exemplo, a capa de Elias, ela foi deixada para Eliseu a título de sucessão, porque Eliseu foi seu discípulo, sucessor. E a gente vê também a capa de Eliseu sendo usada por ele ali no Jordão, quando ele joga a capa e acontece o milagre. Então, assim, há tantas coisas que a gente pode aqui relatar em relação à questão de capa. Umas são para a gente usar, outras são para a gente remover. Paulo, quando estava lá, né, sentindo falta de muitas pessoas, ele pede que Timóteo pegue a capa dele de volta e leve para ele, né, assim também como os livros, os pergaminhos. E a gente vê aqui, nessa passagem que acabamos de fazer a leitura, Pedro colocando sobre si a sua capa, porque a capa, ela definia quem você era. A capa, ela tinha a ver com identidade. A capa, ela representava um status, às vezes, político, né, como no caso dos fariseus, um status social, como no caso dos mendigos, né, que era o caso de Bartimeu. Ela também representava um status de apóstolo, de profeta, como eu também já mencionei aqui. Essa capa tinha a ver com identidade. E no caso de Pedro aqui, havia uma identidade, havia um chamado, havia um propósito na vida desse homem. E então, era uma capa que era para ser usada, era uma capa para a gente tomar posse dela, colocar ela, entendendo que o Senhor tem um propósito com a nossa vida, com a vida de Pedro, com a minha vida, com a sua vida. Amém, queridos? E, assim, percorrendo aqui por esse texto, a gente encontra coisas, assim, muito extraordinárias. A gente encontra ensinamentos muito preciosos. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre isso. Primeiro, a gente vê aqui, né, que Tiago, no mesmo contexto de perseguição, Tiago tinha sido passado a fio de espada, ou seja, ele foi morto. E aí uma coisa que eu aprendo, né, aqui com a palavra do Senhor, uma coisa que eu aprendo é que Deus, ele continua sendo Deus. Independente daquilo que ele faz, ele continua sendo Deus, soberano, absoluto. E aí, nisso a gente vê que ele continua sendo Deus, ou nos livrando da morte, como foi o caso de Pedro, ou então nos levando para ele pela morte, como foi o caso de Tiago. O propósito do Senhor continua sendo estabelecido, amados.
A gente precisa entender que Ele tem um controle de tudo. Lá no Salmo 139, o salmista expressa essa verdade, dizendo que o Senhor nos conhece ainda que sem forma, desde o ventre da nossa mãe. Ele contou os nossos dias, Ele sabe tudo, Ele planejou tudo, Ele é tremendo. Sabe? Ele enviou Jesus para que a gente pudesse ter a nossa comunhão restaurada com Ele. Olha que preciosidade! Nós fomos restaurados por conta do sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós temos comunhão com o Pai. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. E Ele tem para nós salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus é soberano. E Ele continua sendo Deus, nos livrando da morte, ou então nos levando para Ele pela morte. Ele é Deus. E o propósito continua sendo estabelecido. Outra coisa que eu aprendo lendo essa passagem é que Pedro, né, ele prosseguiu então ali perseguindo e prendendo, ele leva Pedro, só que ele não leva Pedro de qualquer jeito, ele leva Pedro numa escolta de 4 soldados cada uma para guardar Pedro ali na prisão. Eu penso, né, que talvez Herodes, ele pensou no último episódio que Pedro tinha sido preso e ele foi liberto por um anjo também, né? Você encontra essa passagem. Ele já tinha sido preso, na verdade, 2 vezes, uma com João e a outra ele também foi preso no capítulo 5 de Atos, e quando ele foi preso com João está relatado no capítulo 4 de Atos, você pode ler isso no livro de Atos. Talvez Herodes pensou assim, bom, esse cara aí tem um negócio diferente, né? E ele já tinha sido preso, foi liberto por um anjo, manda agora aumentar aí o número dos soldados, uma escolta de 4 por 4, amados, são 16 soldados. Não era qualquer escolta, né? E Herodes ordena que seja daquele jeito, achando que era isso que ia manter Pedro preso. Amados, quem ordena e dá a palavra final é o Senhor. É Ele que sabe de todas as coisas. Não tem intento de homem que possa parar ou impedir o agir de Deus. Não tem como. Agindo Deus, quem impedirá? Não são 16 soldados, não é uma escolta redobrada, não é nada disso. Isso me faz lembrar quando aqueles 3 amigos de Daniel, eles vão para aquela fornalha de fogo ardente e antes de serem colocados ali naquela fornalha, eles têm ainda a oportunidade, né? O rei achando que era uma oportunidade deles não irem para a fornalha e negar a Deus e adorar a estátua e se prostrar e aquela coisa toda. E aqueles homens, eles fazem uma declaração linda, extraordinária. Você pode encontrar em Daniel, se não me engano, capítulo 3, diz que aqueles homens, eles falam, olha, não adianta, a gente não vai deixar de adorar esse Deus. Você pode jogar a gente lá na fornalha de fogo ardente, a gente não vai deixar de adorar esse Deus. E ainda que Ele não nos livre, nós continuaremos adorando a esse Deus. Uau, que é isso? Que coisa extraordinária. É como Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, ainda, eu me alegrarei no Senhor. Uau, isso é identidade, isso é revelação de propósito, amados. É isso. E aí, aquele rei indignado, a palavra diz que ele ficou indignado com aquela declaração daqueles homens. E ele fala, então tá, então aumenta 7 vezes mais o fogo dessa fornalha. E aquela fornalha ficou sobremaneira, de uma maneira muito maior.
quente. Então me lembrou esse episódio, quando Herodes diz, olha, manda uma escolta de 4 homens, de 4x4, 16 soldados. E encarcera esse homem no cárcere mais, né, profundo lá, bota, a palavra diz que ele estava acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta, sabe? Então, Herodes falou, olha, faz de uma maneira agora que a gente tenha garantia de que esse homem vai ficar preso e que vai chegar ao final do tempo aí, da semana dos pães asmos, vai combinar com a festa da Páscoa, eu vou apresentar ele e eu vou matar Pedro. Essa era a intenção de Herodes. Mas não eram os planos de Deus. Por isso entenda que os planos de Deus são maiores, são com propósito e ele continua sendo Deus soberano. Amém, queridos? Então, Herodes intencionava, mas a resposta final, ela sempre é de Deus. E aí a gente, né, continua aqui lendo a palavra e a gente vê que enquanto Herodes fazia toda essa intenção, tinha toda essa intenção, mandou Pedro preso, aquela coisa toda, a palavra diz que Pedro, ele estava lá, guardado no cárcere. Herodes achando que era ele, né, que estava guardando ele com aqueles soldados, mas não era, irmãos. O Senhor guardava aquele homem naquele cárcere. E diz a palavra, mas, ou seja, porém, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. E é muito interessante porque, assim, essa palavra incessante, ela significa no grego étenos, que significa, né, com fervor. E é a mesma palavra, eu fui buscar, né, é a mesma palavra usada por Jesus quando ele orou no Getsêmani com sangue e lágrima. Uma oração incessante. Uma oração, amados, com lágrima, com dor. Uma oração que realmente eles criam no poder de Deus, criam que o Senhor podia fazer algo, criam que o Senhor estava no controle daquilo ali. Ainda que Jesus orou essa oração e disse, né, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E o Senhor cumpriu a vontade dele e Jesus passou pela cruz. Aqui, da mesma forma, a igreja orava incessantemente por Pedro e aprove o Senhor libertá-lo daquele cárcere. Então, amados, eu quero dizer aqui da importância da oração com propósito, da oração que a gente faz como igreja, como corpo, sabe? Se você vê que alguém está precisando, alguém está passando por luta, alguém, né, carece da sua oração, da sua intercessão, faça isso, ore. Como foi importante nesse processo que eu vivi, sabe? Tinha uma irmã em especial que todos os dias ela me mandava uma palavra. E aquilo ali, eu falei para ela, irmã, como isso tem edificado a minha vida, como isso tem me dado suporte para que eu possa, sabe, ter a força de Deus em mim, né? Ela suportou comigo, como diz a palavra, ela carregou comigo, ela dividiu comigo a minha carga. Isso é muito importante. Faça isso, ore por alguém. Interceda por alguém, mande mensagem, mande uma palavra, diga, olha, eu tô orando, grave áudio com você orando por alguém. Isso é tremendo, extraordinário. Amém? E aí, continuando aqui, porque eu quero chegar lá na capa, diz que Pedro dormia. Mas como assim? Como dormir em um tempo de aflição como aquele? Como descansar num tempo de aflição como aquele? E essa palavra me ensinou isso, porque é muito difícil a gente aprender a descansar no Senhor quando nem tudo vai bem. Mas é isso que ele quer ensinar. E ele permite, às vezes, coisas como permitiu na minha vida, para que a gente entenda que a gente precisa descansar, confiar que ele tem um propósito, confiar que ele está, sabe, controlando tudo.
confiar que Ele sabe cuidar da gente, que Ele tem cuidado da gente. Uma palavra que é uma âncora para a minha vida, né? Uma palavra que me cerca desde o início da minha conversão. E ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. Ela está lá na sua primeira epístola que ele escreve. Ele diz assim, ó, tá lá no capítulo 5, no verso 7, ele diz assim: ó, lança sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Hoje eu entendo por que Pedro, com tanta autoridade, ele escreveu essa palavra. Ele escreveu, amados, porque ele experimentou isso na vida dele. Ele experimentou lançar a ansiedade dele sobre o Senhor e ele provou desse cuidado. Entende, queridos? Então, assim, quando eu leio agora, né, as epístolas de Pedro, eu leio com outro olhar. Eu leio com uma outra visão de alguém que passou por tudo que passou. A história de Pedro é belíssima. Pedro foi encontrado ali na beira daquele mar e o Senhor falou para ele: olha, eu vou fazer você pescador de homens, não mais pescador de peixe. Pedro não deve ter entendido nada naquela hora, mas de alguma forma Pedro ouviu falar desse Jesus, talvez pelos seus pais, talvez, né, pela a própria história, né, pelos profetas, quando Isaías já anunciava aquele que havia de vir, né, o nosso Salvador. E aí quando esse homem chega e diz para ele isso: olha, eu vou fazer você pescador de homens, ele sabia que um novo propósito de vida estava sendo instalado ali na vida dele. E a Bíblia fala que ele larga tudo, ele larga o barco, ele larga a rede, ele larga tudo e vai seguir Jesus. E ele segue Jesus e ele tem os tropeços e ele tem o medo e ele tem aquela coisa aflorada do temperamento, que é cortar a orelha do soldado, aquelas coisas todas que a gente sabe, conhece, né, que a palavra relata pra gente sobre a vida de Pedro. E aquele homem nega Jesus 3 vezes e ele, né, de alguma forma se decepciona consigo mesmo, volta pro mar para pescar. E aí Jesus vai lá, encontra ele de novo, já ressurreto, e chama ele e fala: olha, Pedro, e aí, você me ama mesmo, Pedro? E aí Pedro diz que ama, e aquela coisa toda que a gente já conhece, e Jesus dá uma identidade para ele de novo, de propósito, e fala: então vai, Pedro, e apacenta aí na tua condição, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você pode fazer, porque você não é perfeito, Pedro, você vai errar, sabe? Mas assim, continua no propósito, continua na identidade do teu chamado e vai e apacenta as minhas ovelhas. É isso que Jesus quis dizer para Pedro quando ele diz: olha, então se você me ama, vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu tô conjecturando aqui, né? Então, irmãos, é muito tremendo isso, e Pedro vive tudo isso, e ele vive Pentecostes na vida dele, que foi um divisor de águas para Pedro. Ele recebe, né, o Espírito Santo ali em Pentecostes, e a gente começa a ler a história ali em Atos, e a gente vê coisas tremendas, o discurso de Pedro, um homem iletrado, mas com tanta ousadia no Senhor. Amados, até o povo do Sinédrio fala: não pode ser Pedro, gente. E João aqui, porque eles estão falando de uma forma diferente, eles não são cultos, mas eles estão, né, falando de uma forma diferente. O que era aquilo, amados? Era o Espírito Santo na vida daqueles homens, cheios do fogo de Deus. É isso que eu quero para minha vida. Sabe, eu quero retomar, eu quero pôr a capa do chamado, da identidade de quem eu sou em Cristo Jesus de novo sobre a minha vida. E isso quem faz sou eu. Não foi o anjo que colocou sobre a vida de Pedro, foi ele quem tomou sobre ele a capa. Então é você que precisa decidir tomar essa capa de volta. Se por algum motivo ela não está no lugar que ela deveria estar. Se você, por algum motivo, você perdeu,
né, a sua identidade, o seu propósito, o seu chamado. Essa pandemia, ela trouxe, não sei, não posso afirmar que foi para todos, mas para uma grande maioria, ela trouxe um esfriamento, sabe? Ela trouxe um comodismo, uma comodidade. E assim, tá na hora da gente romper com isso. Tá na hora da gente realmente tomar de volta essa capa, essa identidade, esse propósito, entendendo que Deus tem algo conosco, ainda há um caminho. Põe a tua capa, ainda há um caminho. Deus tem um propósito contigo. Foi o que ele falou comigo, Carla, levanta, levanta. Ainda há um caminho para ser percorrido. Ainda há pessoas que precisam ouvir do amor de Deus, ainda há pessoas que de alguma forma se dispersaram nesse tempo tão longe, perderam o foco, perderam o propósito, o chamado. E essas pessoas precisam ser resgatadas. Essas pessoas precisam ser resgatadas. E eu falo isso para você, amados, que você possa compartilhar comigo dessa chamada. Volta. Calça as suas sandálias, põe tua capa. Vai, se levanta. Se levanta. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. Quando o anjo, ele visitou Pedro naquela prisão, ele tocou o lado de Pedro e ele despertou Pedro. Seja despertado pelo Senhor nessa noite. Desperta. Desperta tu que dormes, olha o que a palavra fala. Seja despertado pelo Senhor nessa noite. Despertado para quê, Carla? Despertado de quê? Talvez você esteja vivendo, né, um tempo de fraqueza espiritual, talvez você enfrentou lutas, isso te enfraqueceu. Talvez você esteja vivendo uma fraqueza espiritual porque você está vivendo uma apostasia, um esfriamento da sua fé. Talvez você não acredite mais que Deus faça milagres, ou que Deus é poderoso, ou que Deus é soberano, que é Ele quem controla todas as coisas, que o domínio está sobre as suas mãos. A palavra fala sobre isso. Teu é o domínio, o poder e a glória para todo sempre. Então talvez você esteja longe disso, mas o Senhor te diz nessa noite: levanta, 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 desperta. E o anjo diz, olha, levanta-te, ou seja, é uma decisão, nós devemos nos levantar. O anjo não chegou, segurou a mão de Pedro e levantou ele. Ele falou, levanta-te. Foi uma ordem e Pedro obedeceu. E ele ainda disse, depressa. Depressa, amados, os dias são maus sobre a terra. Estamos vivendo tempo onde, né, os profetas já anunciaram esse tempo. Né, o próprio Jesus, né, ali escrito nos evangelhos, já falava sobre o tempo do fim. O apóstolo Paulo falou, escrevendo a Timóteo na sua carta, no capítulo 3, ele falava que seriam tempos trabalhosos, o tempo do fim. Então, amados, precisa ser depressa. Precisa ser depressa, a gente precisa se levantar, a Igreja de Cristo precisa se levantar. Amém? Precisa se levantar em oração, precisa sair dos seus cárceres, dos seus aprisionamentos, aprisionamento espiritual, aprisionamento da alma, aprisionamento do corpo. Nós precisamos nos levantar e depressa, assim como disse o anjo. E aí, então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Quando ele tomou a posição de se levantar, as cadeias se lhe caíram das mãos. Elas não caíram antes dele se levantar. Ele se levantou em obediência e as cadeias caíram. É isso que eu tenho tentado fazer, viu, amados? Eu tenho tentado me levantar para que o processo, então, durante o processo, o Senhor vá tirando as cadeias que ainda me prendem. E aí ele diz, olha, cinge-te, calça as sandálias. A gente sabe que em Efésios está ali a armadura, né? Efésios 6 fala sobre a armadura que nós precisamos nos revestir. Uma armadura
que aponta para algo espiritual, algo profético na nossa vida. E ali fala sobre o calçar das sandálias. Essas sandálias que falam sobre a preparação do evangelho e fala de um caminho que ainda há a ser percorrido. Então, calce as suas sandálias porque ainda há um caminho. Calce as suas sandálias para a preparação do evangelho. Calce as suas sandálias porque você foi chamado por um propósito. Pedro vai dizer lá na sua epístola, na primeira, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: vós, porém, vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva. Ou seja, vocês foram comprados por um preço altíssimo. Vocês pertencem ao Senhor. E aí ele diz: para um propósito, com o fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te chamou por um propósito, queridos. Ele te chamou das trevas para a luz com o propósito de você anunciar as virtudes dele. Então, tá na hora de você tomar um posicionamento, de você tomar de volta o seu chamado, de você tomar de volta a sua capa, a sua identidade. E ele fala, disse-lhe mais, põe a capa, Pedro. Põe a tua capa. Irmão que tá me ouvindo, põe a tua capa, Carla. E segue-me. É isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Põe a tua capa e segue ao Senhor Jesus. É muito tremendo, porque a palavra diz que Pedro não estava entendendo nada, ele só obedecia. Parecia até antes que ele estava tendo uma visão, mas diz que quando ele caiu em si, que foi a mesma expressão usada pelo filho pródigo, caindo em si, ele então voltou para a casa do pai. E eu quero dizer para você que às vezes a gente precisa realmente cair em si, cair em nós mesmos, né? A gente precisa se arrepender. A gente precisa voltar para aquilo que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, sabe? E o Senhor tem uma sandália nova, um anel novo, vestes novas, assim como ele tinha para o filho pródigo. Aquele pai esperou o filho voltar e ele abraçou aquele filho. E o Senhor hoje está nos convidando a voltar, a tomar a nossa capa de volta, a voltar, sabe? A reconhecer que a gente precisa voltar, a gente precisa voltar para o Pai, para a casa do Pai. A gente precisa cumprir aquilo que Ele nos chamou para cumprir. A gente precisa ter a nossa identidade de volta revelada em nós. Amém, queridos? E é tremendo, porque depois de tudo isso, né, se você continuar lendo aí, o capítulo 12 diz que Herodes morre. Herodes morreu, sabe? Aquele que inventou, né? Então, assim, o fim do inimigo, ele já está consumado, porque Jesus fez isso na cruz. Então, Herodes morre. E aí, no verso 24 diz, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Uau! Amados, aquilo que o inimigo tem intencionado, aquilo que foram planos do inimigo, aquilo vai morrer, aquilo vai passar, aquilo vai cessar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó entendeu isso, reconheceu isso. Então, queridos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor continua crescendo e se multiplicando. Através de quê? De mim e de você. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar a minha vida. Tem muitas pessoas precisando ouvir falar do amor de Deus. E a gente precisa, sabe, proclamar essas virtudes. A gente precisa anunciar. A gente precisa se encher. O meu desejo nessa noite é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que esse fogo incendeie o seu coração. Em breve estaremos de volta congregando no mesmo espaço. Mas não é só para te motivar a voltar a congregar no mesmo espaço, mas é também para incendiar você a entender que você tem uma identidade em Cristo, que você tem um propósito nele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, transbordante desse Espírito Santo.
que o fogo do Senhor te incendeie. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E essa é a profecia que eu profetizo hoje sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, como Pedro foi cheio do Espírito Santo. E havia sobre ele um espírito de ousadia e de intrepidez. A palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de ousadia e intrepidez. Seja cheio. Põe a tua capa, porque ainda há um caminho. Amém? Deus te abençoe.